É que você é bom nisso. Gosto de sentimento de comida. Tá. Quando você come, o que você sente? Você sente, sei lá, suas memórias, você sente prazer, você sente um monte de coisas boas, às vezes ligado à sua família, às vezes ligado a um momento da sua vida. E eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem essa oportunidade de serem felizes, né? De ter a oportunidade de ter essas memórias, mas nem todo mundo tem. E foi muito interessante e triste quando eu comecei a pensar sobre por que as pessoas passam fome. Porque eu tenho acesso à comida e outras pessoas não. Foi aí que deu pau, porque eu comecei a chorar igual uma louca. Porque eu achava que para fazer o capítulo de hoje, sobre a ODS número 2, que é fome, eu ia falar sobre o desafio de não jogar mais comida fora da minha geladeira. E aí eu percebi que o buraco é muito mais embaixo depois de discutir a fundo isso com o meu noivo. Então, tá no ar, mais um Chega de Mimimi. A gente vai entender o problema para descobrir o que tem para resolver o problema. Bem, amigos da rede que não tem bobo, vou contar uma história. Muito tempo atrás, não tão tempo atrás, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Nem sei se eu podia estar falando o nome dela aqui. Conheci a Josefa. A Josefa, ela é incrível. Ela com seus olhinhos brilhando lá no meio do sertão, de um lugar que normalmente é esquecido. A gente começou a conversar e ela começou a me contar que as pessoas estão indo embora do sertão. Elas estão indo embora da zona rural para ir morar na cidade ou para ir morar em outros países em busca de oportunidades. E ela começou a achar aquilo muito estranho, porque por que as pessoas estão indo embora daqui? A gente tem tudo, a gente tem comida, a gente tem... Por mais que a economia não seja a economia que a TV fala, a gente tem tanta abundância. E aí a gente começou a conversar e ela falou pra mim assim: sabe, Miriam, eu comecei a ver, a primeira vez que eu tive noção disso foi quando eu comecei a ver todas as árvores que dão tantas frutas, essas comidas todas no chão, apodrecendo, um monte de pocão, um monte de goiaba no chão. E a gente podia fazer comida com aquilo. E aquilo ali tava indo embora. A gente não tava usando. E tem gente passando fome. E eu precisava fazer alguma coisa. As pessoas estão indo embora porque não tem emprego, porque não tem oportunidade, as pessoas estão passando fome. E o que eu vou fazer? E aí foi assim que ela começou a ser empoderada por um grupo. E quando ela começou a ser empoderada, ela descobriu que o sonho dela era que ninguém mais no mundo passasse fome. E quando ela começa a contar essa história, e eu conto essa história, me emociona, porque depois dela perceber isso tudo e dela ter esse empoderamento, passar por um curso de empreendedorismo, ela, junto com um monte de outras pessoas da cidade, dessa zona rural, eles montaram uma fábrica de doces. E eles começaram a aproveitar essa comida que ia ser jogada fora. E com isso ela teve a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez e ir parar em Roma para discursar sobre a segurança alimentar no mundo, na FAO. Ela não só foi discursar na FAO, na ONU, como ela gerou emprego e oportunidades para que as pessoas não saíssem da zona rural para ir morar em outros países em busca dessas oportunidades. E poucas pessoas conhecem a Josefa. Mas se uma pessoa em especial não tivesse descoberto ela e o potencial dela, não tivesse acreditado nela, talvez o mundo não saberia, ou muitas pessoas do Brasil não saberia que acabar com a fome do mundo é possível e que existem soluções inteligentes como essa que já colaboram para isso e que dá muita esperança. Tô emocionada. Quando a gente começou a conversar sobre fome na cozinha, eu e o Herbert, a gente chegou a essa conclusão, né? Que o acesso ele é muito mais importante que o excesso. E que o problema ele é muito mais econômico, né? As pessoas não têm acesso à água, ou à comida, ou ao dinheiro, por isso que elas estão passando fome. Mas a gente tem comida suficiente. Se você for olhar dados da FAO, é muito mais sobre meio ambiente e sobre empoderamento principalmente feminino. A gente chegou à conclusão de que o acesso ele é muito mais importante do que o excesso. E das pessoas que produzem, dos agricultores rurais, 60% deles são mulheres. Então é sobre empoderar essas mulheres e também
sobre meio ambiente, é proteger as nascentes, é fazer projetos que realmente contribuam para que a gente não ferre o meio ambiente, para que a gente tenha um ciclo muito mais saudável e muito mais sustentável. Tem um cara, eu assisti o vídeo dele quando eu tava no INPE, o nome dele é Ron Feeling, e ele tá criando hortas no meio da cidade. Sabe esses lugares assim que você olha? Eu sempre pensei com ele assim, poxa, por que nesse cimento, aqui tem cimento, por que não tem um canteirinho com um monte de alface e tudo mais? Ele começou a fazer isso no meio de São Francisco e tem uma palestra dele no TED sensacional, e ele se considera um gangster que é jardineiro e a arma dele é uma pá. Ele também é um cara que dá muita energia, muito fogo dentro do meu coração, assim, porque eu realmente tava chorando na hora que eu comecei a estudar sobre isso mais a fundo. Mas aí eu encontrei e lembrei de coisas assim. Então tem a Josefa, tem o Ron Finley, tem como iniciativas as hortas urbanas, tem o CSA, que é você adota um agricultor e investe nele para que ele produza esses alimentos e também tem acesso ao que ele precisa para fazer esses alimentos acontecerem. E eu vou deixar o site aqui embaixo. E tem a permacultura, que é também uma maneira de você não só plantar, mas de você integrar diferentes sistemas. E no fim das contas é sobre sistemas mesmo. O problema ele é muito mais complexo do que complicado, e se a gente integrar e participar para fazer acontecer essas mudanças que a gente precisa, a gente consegue sim acabar com a fome. Então eu saí do desespero para um monte de esperança. Cerejinha do bolo. Pei! Cerejinha do bolo de hoje, na verdade é a conclusão dessa história toda, que é a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos. Eu cheguei com um discurso pronto sobre a minha comida da geladeira, que eu não vou jogar fora, ou kits sustentáveis. Claro que isso é importante, mas não é o essencial, e a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos, porque, querendo ou não, ele pode alimentar o sistema como ele é, que é o que tem ferrado tudo também. Então, o que eu tiro de hoje é bem isso, assim, sabe? De tentar entender ainda mais o problema e as soluções para conseguir compartilhar com vocês algo que realmente faça sentido. E aí, por isso, o meu desafio da semana, que era não jogar nenhuma comida fora da geladeira e tal, não fazia mais sentido. E aí eu quero te convidar, eu vou aprender a plantar, o que pra mim é muito difícil, porque eu mato todas as minhas plantas. Não tenho esse talento, mas eu acho que é uma coisa que dá pra adquirir. Então eu vou aprender a plantar. E se você se sente convidado, vai me contando como tá sendo a sua experiência. E eu vou te contando também. E se você souber de mais iniciativas como essas que eu te contei, por favor, compartilha pra gente contar pra outras pessoas o que já tem no mundo que colabora para realizar esse mundo que a gente sonha e para acabar com essa fome. Porque eu quero ser feliz e sou feliz comendo. Você provavelmente é feliz comendo, mas tem muita gente que ainda não tem a oportunidade de fazer isso e de estar feliz com isso. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e a gente precisa trabalhar nisso juntos. Bora? Beijo, pão de queijo. Esse foi mais um Chega de Mimimi e a gente se vê semana que vem.